Olá, eu sou André Sobreiro e esse é o 6º encontro para estudo da obra O Céu e o Inferno, obra fundamental da doutrina espírita, a obra de autoria de Allan Kardec. Como de costume, vamos à nossa prece inicial, quando eu vou convidar os amigos para o nosso movimento de interiorização. Vamos fechar os nossos olhos, diminuir um pouquinho a percepção do mundo exterior, acerenar o coração, interiorizar para entender aonde o recado da noite de hoje cabe na nossa transformação moral e na nossa prática espírita. E vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, mais esse encontro, ainda que virtual, onde nos é dada a oportunidade de entender a doutrina espírita, de entender o Consolador e de entender a nós mesmos, porque estudar Espiritismo é estudar a nós mesmos, espíritos imortais com um futuro inesgotável pela frente. Vamos agradecer a presença dos amigos espirituais e rogar o amparo, a intuição, a inspiração necessária para que a gente possa produzir um encontro que vale a pena, que seja prazeroso, agradável, mas que seja também produtivo, Senhor, que seja também proveitoso, uma troca fraterna entre o facilitador e aqueles que nos procuram, entre encarnados e desencarnados, entre os amigos mais evoluídos e os aprendizes primários que somos nós. E é nessa expectativa que nós pedimos permissão para iniciar a atividade aqui no plano físico. Que assim seja, graças a Deus. Vamos iniciar então, como de costume, fazendo uma leitura rápida, superficial, dinâmica, do último slide estudado há uma semana, para a gente ir retomando conceitos, lembrando as ideias que vinham sendo discutidas. Então, há uma semana, Allan Kardec nos dizia assim: esses exemplos, citados na segunda parte da obra, poderiam ter sido multiplicados ao infinito, pois não há centro espírita que não possa fornecer notável contingente deles. Aqueles exemplos práticos dos espíritos que vinham se manifestar e contar a sua situação no plano espiritual como consequência das suas ações quando estiveram no plano físico. Aí Kardec diz assim: para evitar repetições fastidiosas, ou seja, cansativas, precisamos fazer uma escolha entre os mais instrutivos. Cada um desses exemplos é um estudo em que todas as palavras têm seu alcance para todo aquele que as meditar com atenção, pois de cada ponto jorra uma luz sobre a situação da alma após a morte e a passagem até agora tão obscura e tão temida da vida corpórea à vida espiritual. Nesse trecho, Allan Kardec deixa claro que os exemplos, as manifestações citadas nessa obra, elas foram escolhidas a dedo. Elas foram escolhidas com muito critério. Foram escolhidas as mais instrutivas, para que assim nós tivéssemos um panorama muito interessante e muito instrutivo sobre a realidade do plano espiritual. E aqui nós iniciamos então o trecho desta semana do nosso estudo, com Allan Kardec nos dizendo assim: é o guia do viajante antes de entrar num país novo. Evidentemente, a metáfora tem que ser entendida nos seus detalhes, porque o plano espiritual, para nós, ele não é um país novo. Então, nós não podemos entender a metáfora nesse sentido. Tá? Nós viemos de lá, portanto, ele não é novo, e retornamos ao plano espiritual a cada vez que o corpo nos dá uma folga, segundo as leis que regem um fenômeno que Allan Kardec chamou de emancipação da alma. Então não é um país novo,
É um lugar que nós visitamos todas as noites, de onde viemos e para onde vamos retornar. Então, a metáfora tem que ser entendida. É o guia para aquele viajante que vai a um lugar que nunca foi. Portanto, para que ele não se sinta perdido, ele tem uma referência teórica, uma referência geográfica, uma referência boa para se localizar nesse país que ele não conhece. Então, entendamos a metáfora da forma correta. A vida de além-túmulo desenrola-se aí sob todos os seus aspectos com um vasto panorama. Então veja que Allan Kardec teve o cuidado de escolher nessas manifestações aquelas que dariam o panorama correto do chamado plano espiritual. Então veja que quando nós queremos entender a prática espírita, quando nós queremos entender de que forma funciona o plano espiritual, de que forma as coisas transcorrem no plano maior, nós precisamos estar estudando a segunda parte do livro Céu e Inferno, principalmente porque Allan Kardec escolhe manifestações de espíritos de todos os níveis evolutivos, desde os mais sofredores, os mais difíceis, até os mais evoluídos, os suicidas, enfim. A escolha feita por Allan Kardec dessas manifestações teve muito cuidado e muito critério para nos dar um panorama correto do chamado plano espiritual. Cada qual extrairá daí novos motivos de esperança e de consolo, e novos apoios para reforçar sua fé no futuro e na justiça de Deus. Então perceba comigo que aqui se cumpre a função do Consolador no sentido de esperança com relação ao nosso futuro. Se nós quisermos ser cada vez mais felizes ou cada vez menos infelizes, enfim, nós precisamos estar corrigindo as nossas ações, porque é nas ações do dia a dia que nós plantamos a nossa felicidade, seja na continuidade da encarnação, seja na chamada erraticidade, que é o tempo entre uma encarnação e outra, seja nas próximas encarnações. Não existe nada mais consolador e não existe nada mais propício a nos dar esperanças do que a frase de Jesus, salvo engano, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 27, quando o Mestre nos ensina que a cada um seria dado segundo as suas obras ou segundo as suas ações. É o resumo da justiça, que vai ser esmiuçado, que vai ser detalhado na obra que nós nos propomos a estudar. E Kardec prossegue, nesses exemplos, tirados na sua maioria de fatos contemporâneos, dissimulamos os nomes dos próprios todas as vezes que julgamos útil por motivo de conveniência, fáceis de apreciar. Então perceba que nome de espírito, nome de médium não é importante. Kardec sempre se apega na ideia, na correção das ideias e na maneira através da qual os espíritos expressam o plano espiritual, entendendo que na escala espírita ele tinha deixado claro que os espíritos imperfeitos têm uma noção muito imprecisa do plano espiritual, confundindo muitas vezes as realidades do plano físico com as realidades do plano espiritual e achando que encontram no plano espiritual o que na verdade é realidade do plano físico. Então, até esse cuidado Kardec precisou ter. Mas, para não fugir muito do texto, retornemos aqui quando Kardec nos diz que ele usou o termo dissimulamos, né, que foram ocultados os nomes dos espíritos, dos médiuns, sempre que fosse necessário. Deixando claro o critério de Kardec, que nunca foi o critério da autoridade. Independente do espírito, independente do nome, aquela peneirada ou aquela filtragem rigorosa sempre foi feita, sempre deixando claro que o importante era a ideia ser transmitida e a correção dos conceitos que seriam trabalhados, sem se preocupar com o nome do médium ou com o nome do espírito. E Kardec prossegue nos dizendo assim: aqueles que esses exemplos podem interessar, reconhecê-los-ão facilmente. Então, aqueles que se sentirem tocados pelo exemplo, vão entender com relativa facilidade o contexto em que a manifestação aconteceu. Para o público,
nomes mais ou menos conhecidos, e às vezes muito obscuros, não teriam acrescentado nada à instrução que daí se pode tirar. Porque nós ainda temos, ainda hoje no nosso movimento, a tendência a dar valor demais ao nome que assina a mensagem, sem a capacidade de analisar profundamente a mensagem que foi dada, para saber se ela condiz com aquele nome e se vale realmente a pena divulgar aquele conteúdo, que muitas vezes é divulgado apenas pelo nome que assinou a mensagem. E o codificador prossegue. As mesmas razões que nos fizeram omitir o nome dos médiuns no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fizeram abster-nos de nomeá-los nessa obra, feita para o futuro ainda mais do que para o presente. Então, veja que o critério de Kardec não era o de autoridade, né? Não, esse médium aqui eu cito porque ele é confiável, aquele eu não cito. Veja que para Kardec não existe isso. Para Kardec, mais importante do que o médium que recebeu a mensagem, do que o espírito que transmitiu a mensagem, é a qualidade da mensagem, né? O quanto as ideias ali desenvolvidas trazem o cunho de autenticidade e foram confirmadas por outras mensagens, como nós já estudamos no momento oportuno, quando estudamos o controle universal do ensino dos espíritos. Diz Allan Kardec: eles têm tanto menos importância que não poderiam se atribuir o mérito de uma coisa para a qual seu próprio espírito não participou com nada. Veja que o médium, ele é secundário nesse processo. Quando nós estudamos a mensagem, o médium, nesse aspecto, ele fica em segundo plano. O importante é a qualidade da mensagem. Não acrescentaria nada citar o nome do médium, o nome do espírito, porque às vezes a gente vai se apegar muito mais numa mensagem pelo nome do médium ou pelo nome do espírito, do que propriamente pela qualidade da mensagem. A mediunidade, aliás, não é concedida a tal ou qual indivíduo. Ele vai explicar agora. É uma faculdade fugitiva, subordinada à vontade dos espíritos que querem comunicar-se. Então perceba que nós temos em movimento espírita uma tendência de dizer que mesmo que o espírito não se manifeste, o sujeito continua médium. Sim, mas não havendo espíritos para se manifestar, não há exercício mediúnico. É nesse sentido que Kardec diz que é uma faculdade fugitiva, subordinada à vontade dos espíritos que querem comunicar-se, a qual se possui hoje e que pode faltar no dia seguinte, porque sem espírito para se comunicar não há mediunidade. Que nunca é aplicável a todos os espíritos sem distinção e por isso mesmo não constitui mérito pessoal como seria um talento adquirido pelo trabalho e pelo esforço da inteligência. Então veja que aquilo que você adquire pelo trabalho, pelo esforço da inteligência é seu e ninguém pode tirar. A mediunidade pode. Porque basta que o espírito não queira se manifestar e você vai ter a aptidão, mas não vai ter o exercício. E o codificador prossegue. Os médiuns sinceros, aqueles que compreendem a gravidade da sua missão, a importância e a seriedade, consideram-se como instrumentos que a vontade de Deus pode destruir quando lhe aprouver, se não agirem segundo os seus desígnios. Então veja que, na hora em que Deus quiser, os espíritos param de se manifestar e adeus mediunidade. Você vai continuar tendo a aptidão, como Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo. A aptidão prossegue, mas não vai haver exercício. Por quê? Porque não tem espírito para se manifestar. É como você ter um celular e não ter ninguém para ligar. Viver numa região que não tem sinal. Então você não vai ter onde e como usar esse celular, né? essa ferramenta. Eles se regozijam, eles se alegram, eles se felicitam com uma faculdade que lhes permite tornarem-se úteis, mas não tiram daí nenhuma vaidade. Então veja que nesse slide Kardec vai trabalhar muito a consciência do médium com relação à gravidade e à importância da sua tarefa. É aqui que Kardec vai trabalhar esse conceito da verdadeira mediunidade ou do verdadeiro exercício mediúnico, quando vai nos dizer que o médium fica feliz de tornar-se útil, mas não se envaidece com a sua tarefa. Aliás, conformamo-nos nesse ponto
aos conselhos de nossos guias espirituais. Sempre aconselharam a humildade e o foco no esclarecimento e naqueles que iriam estudar essas mensagens, buscando a instrução para se tornarem seres cuja conduta se adequa melhor à lei de Deus. A providência quis, diz Allan Kardec, que a nova revelação não fosse privilégio de ninguém, mas que tivesse órgãos em toda a terra, em todas as famílias, entre os grandes como entre os pequenos, segundo essas palavras das quais os médiuns do nosso tempo a realizarão. Nos últimos tempos, disse o Senhor, verterei do meu espírito sobre toda a carne. Isso aqui é uma profecia do Antigo Testamento que foi citada por Simão Pedro no dia de Pentecostes. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos anciãos terão sonhos. Naqueles dias verterei o meu espírito sobre meus servos e minhas servas, e eles profetizarão. Atos capítulo 2, versículos 17 e 18, como nós dissemos, Simão Pedro citando uma profecia do Antigo Testamento. Então a mediunidade, ela é um dom natural, ela é uma faculdade natural. Aliás, a gente toma muito cuidado com a palavra dom. Ela é uma faculdade natural que todos nós temos em menor ou maior grau. Mas para que nós possamos ser verdadeiramente úteis no uso da mediunidade, nós precisamos entender como é que ela funciona, nós precisamos entender o objetivo dela e nós precisamos nos melhorar como seres humanos para poder usar bem essa faculdade. Diz Allan Kardec, caminhando para o final do prefácio. Mas também está dito, haverá falsos cristos e falsos profetas. Capítulo extraordinário do Evangelho segundo o Espiritismo. Recebeu esse nome, o capítulo número 21. Então todo aquele médium que usa mal as suas faculdades vai ser considerado o falso profeta. Ora, esses últimos tempos chegaram. Não é o fim do mundo material como se acreditou, mas o fim do mundo moral, ou seja, a era da regeneração. Então chegou o momento de construirmos um mundo de regeneração à luz da terceira revelação, à luz da doutrina espírita, à luz do Consolador prometido por Jesus, que nos esclarece e nos mostra os verdadeiros objetivos da vida. Aqui nós encerramos o estudo do prefácio, lembrando que esse prefácio é o da primeira edição de 1865. As edições seguintes não o têm, mas nós achamos importante fazer esse estudo, dada a profundidade que esse prefácio nos oferta. Nós agradecemos a presença dos amigos que têm acompanhado esse estudo e rogamos a Deus que proteja a todos nós e que nós continuemos trabalhando. Se te for possível, curte o vídeo, dá o seu joinha, compartilha, se inscreve no canal, tanto no YouTube quanto no Spotify, e ajuda a gente a continuar trabalhando e divulgando as ideias espíritas. Obrigado.